Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor esteja com todos, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a palavra do Senhor, vamos refletir um pouquinho na sua palavra e eu convido você agora a fechar os seus olhos e falarmos com Deus para que Ele esteja falando aos nossos corações, possamos entender a sua palavra e que ela venha fazer sentido aos nossos corações, amém? Então feche seus olhos, vamos falar com o Papai do Céu. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, porque o Senhor tem nos guardado, tem sido um Deus fiel para os seus filhos, tem sido um Deus fiel para a sua igreja. Pai querido, queremos te pedir uma atenção especial nesse momento para que possamos entender a sua palavra, para que possamos guardá-la em nossos corações e aplicá-la em nossas vidas, Senhor Deus. Que tudo que venha a ser falado seja proveniente do teu coração e que faça sentido aos nossos, que venha de encontro com os nossos anseios, com as nossas vontades, com as nossas necessidades. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre alguns momentos difíceis, alguns obstáculos que os cristãos normalmente encontram em suas vidas. Normalmente a gente encontra alguns obstáculos na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. De vez em quando nos deparamos com algumas coisas que precisamos ultrapassar, alguns desafios que excedem, muitas das vezes, a capacidade humana de lidar com as coisas. Geralmente, esses desafios servem para nos ensinar alguma coisa, servem para nos fortalecer, para avivar a nossa fé, para nos mostrar que Deus é um Deus presente em nossas vidas, serve para despertar um pouco a nossa visão, nossos corações e aumentar a nossa fé, né? E a gente vai falar hoje rapidamente sobre dois desses grandes desafios, desses grandes obstáculos que o povo de Israel passou em sua jornada pós-Egito e ver como essa caminhada, né, esses obstáculos se aplicam nas nossas vidas hoje, né? Como a gente pode trazer aqueles acontecimentos da vida do povo de Israel para as nossas vidas hoje. Então nós vamos falar sobre dois grandes desafios. E o primeiro deles se encontra lá em Êxodo, capítulo 14. Nós não vamos ler o texto porque é muito grande, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que está escrito nesse texto e os irmãos podem acompanhar aí nas suas casas ou na igreja. Êxodo, capítulo 14. A gente está ali em Êxodo, capítulo 14, no momento pós saída do Egito. O povo acabou de sair do Egito e está se encaminhando para a direção do deserto. E nesse momento há um grande momento de tensão no povo, porque eles começam a ver que as coisas não seriam tão fáceis fora do Egito e começam a querer retornar para o Egito e continuar sob o jugo de Faraó. E eles se deparam então com um grande desafio logo de cara, né? Eles chegam na beira do Mar Vermelho e eles precisam atravessar aquele mar para alcançar o deserto e posteriormente alcançar a promessa de uma terra melhor, de um lugar melhor. E há uma coisa muito peculiar nessa caminhada, nesse momento do povo de Israel, é que, ao olhar para trás, eles se depararam com Faraó e o seu grande exército se aproximando deles. Então, eles tinham, de um lado, Faraó e seus soldados, que queriam tirar suas vidas, e, diante deles, um grande obstáculo que era o mar. Então, uma situação muito complicada, onde qualquer um está suscetível a questionar, a se sentir desmotivado, a achar que não tem mais solução, e achar que vai morrer ou perder tudo. Essa era a situação que o povo se encontrava naquele momento. E eles então começam a ficar desesperados, mas Moisés então se apresenta para o povo com uma solução, né? Ele simplesmente pede para que o povo se acalme, porque Deus faria a obra, Deus faria o milagre e as coisas se resolveriam então. Pois bem, quando a gente para analisar esse texto, a gente começa a perceber que não era um simples desafio que eles tinham pela frente.
Humanamente falando, seria praticamente impossível fazer essa travessia que eles fizeram com o nosso poder, né? Com a nossa força, com a nossa inteligência. Somente realmente uma intervenção divina para fazer o que aconteceu. Não há ciência que explique aquele fenômeno que aconteceu no Mar Vermelho naquele dia da travessia, né? E o mar ali representava mais do que um obstáculo. Para eles, era uma barreira, algo que eles precisavam transpor. Mas para nós, hoje em dia, esse mar seria praticamente os desafios que nós enfrentamos nas nossas vidas. As lutas, as batalhas, as dificuldades, né? O desemprego, as contas que chegam todo mês, os problemas familiares, problemas de saúde, são coisas que vão tirando as nossas forças, vão dificultando a nossa caminhada, muitas das vezes esfriando um pouco a nossa fé, a nossa vontade de estar em comunhão com Deus, e vão nos afastando um pouco mais de Deus e nos fazendo às vezes até questioná-lo sobre algumas coisas que acontecem, né? Por que tanto sofrimento, por que tanta dificuldade? O mar, então, ele vai representar na vida do cristão aqui a dificuldade, porque suas águas são bravias, né? As ondas são fortes, o mar tende a te puxar para dentro dele e te tragar, e te levar para o fundo, para que você sufoque e morra. Então, o mar de dificuldades da vida do cristão vai sempre tentar te levar para baixo, te afogar, te derrubar e te tirar da presença do Senhor, né? Lá em Isaías 57:20, tem uma comparação do mar que é bem interessante, diz assim: mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Ou seja, o mar é bravio. A dificuldade que o povo de Israel tinha naquele momento não era uma simples dificuldade, não era um mar que se poderia nadar ou que se poderia navegar facilmente. Ele precisava ser transposto, ele precisava ser atravessado, mas não era uma travessia simples. Lá em Mateus 8,7 também diz, né, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mostrando que o mar realmente é algo impetuoso, é algo difícil de ser vencido, é algo que homens não podem vencer naturalmente. E quando a gente para pensar em como foi feita essa travessia e qual era o contexto vivido pelos israelitas nesse momento, a gente percebe que essa travessia foi para fugir de algo ruim que estava para cometer o povo de Israel, né? Eles estavam diante de um mar na frente que poderia tragá-los e levá-los à morte, e atrás um exército que certamente os levaria à morte. Então, eles estavam numa situação de atravessar para fugir. Atravessar para fugir de algo mal. Então, caracterizou ali você fugir de algo ruim que o persegue, de algo que está para acontecer. Isso muitas das vezes acontece em nossas vidas e a gente não percebe. De vez em quando nos deparamos com alguns desafios, com algumas coisas que surgem e nos tiram, né, do rumo, e a gente começa a questionar: por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que esse desafio logo agora? Logo agora que eu estava pensando em fazer algo melhor, planejando coisas boas, tinha acabado de sair de uma escravidão, como o povo de Israel se encontrava naquele momento, e a gente não percebe que, na verdade, aquele desafio ele serve para aumentar a nossa fé, para nos fortalecer e para evitar que algo pior aconteça. Muitas vezes a gente passa por umas situações que a gente começa a questionar e não entende que aquilo aconteceu porque algo pior poderia acontecer se você não seguisse esse caminho, né? Então, nesse sentido, nesse texto, o mar representava o perigo, o risco, o medo de ser morto por Faraó e seu exército, representava a morte para o povo de Israel, né? Eles viram o mar ali como uma barreira que poderia levá-los para algo muito ruim.
até o ponto de alguns começarem a pensar, não seria melhor que permanecêssemos escravos? Então os desafios eles podem trazer isso às nossas mentes, né? Até a vontade de retornar para uma situação que parecia mais confortável, uma situação de escravidão, uma situação de tortura, de sofrimento, mas em que você permanece vivo. Então eles tinham de um lado tinha um mar, né, que de um lado representava a morte e o medo, e do outro lado do mar eles tinham uma banda que representava a salvação, que representava a esperança. E é isso que a gente encontra nos nossos desafios. A gente sempre procura vencer os desafios pensando que depois dele estaremos melhores, né? De que a salvação está depois daquela grande barreira, de que a salvação está depois daquela grande dificuldade que nós enfrentamos. Então eles tinham ali um mar que o seu outro lado representava a liberdade, representava a esperança, representava a liberdade de todo aquele período de escravidão, de tudo aquilo que eles viveram no passado, de tortura, de sofrimento no Egito. E eles precisavam atravessar. Deus fez um milagre. Deus abriu o mar. O povo atravessou. E do outro lado, eles puderam ver os seus inimigos sendo derrotados pelo Senhor. E tudo isso aconteceu porque Deus agiu naquele momento e porque o povo fez aquilo que o Senhor mandara, fez aquilo que o Senhor ordenou. O povo obedeceu e por isso alcançou a salvação e fugiu daquilo pior que estava por vir. Mas o povo de Deus também encontrou um outro grande desafio nessa jornada, um pouco mais à frente, depois que Moisés morre e deixa seu sucessor Josué. E esse grande desafio a gente encontra lá em Josué capítulo 3. Você pode abrir sua Bíblia. Eu também não vou ler o texto todo, mas vou descrever mais ou menos como foi a história, né? Moisés já estava morto, ele passou a liderança do povo de Israel para Josué, seu discípulo, e Josué, logo de cara, tinha um desafio enorme para resolver. Ele precisava fazer com que o povo atravessasse o Rio Jordão para chegar do outro lado. E ele fala com o Senhor dá a ele palavras de esperança, palavras que o dão força para continuar, né? Pede apenas que ele tenha bom ânimo e se esforce, e Josué parte então para enfrentar esse desafio. E ele ordena então que o povo fique ali nas margens do rio durante 3 dias e que depois os sacerdotes carreguem a arca do Senhor à frente do povo a uma boa distância e parem na margem do rio. E no momento em que o povo para e os sacerdotes que carregam a arca do Senhor tocam com seus pés nas águas do Rio Jordão, que naquele momento se espraiava por toda a sua margem, então as águas do Rio Jordão pararam de correr, se amontoaram na parte de cima, o restante secou e o povo pôde atravessar o Rio Jordão a seco, assim como atravessou também o Mar Vermelho. Então nós temos aí uma comparação bem interessante, 2 momentos de travessias, 2 momentos em que a mão do Senhor agiu, fazendo com que as águas se separassem e o povo pudesse passar novamente com os pés secos em terra. Bom, o que esse rio representava para o povo? Era mais um desafio. E o rio, ele normalmente representa algo bom para as nossas vidas, porque o rio possui águas que se renovam, né? Não é uma água que fica parada no tempo, ela corre e se renova. E em muitos textos bíblicos ela é comparada com a vida, uma água de vida, porque ela está sempre se renovando, é sempre uma água nova. Em Apocalipse 22:1 diz assim: "E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, o rio puro da água da vida." E em João 7:37-38 diz: "No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva."
Então, em todo o contexto bíblico, os rios são considerados fontes de vida, por conta das suas águas que correm e se renovam todos os momentos. Pois bem, o que esse rio representava então para o povo de Israel naquele momento ali? O mar representava a fuga de algo ruim, fugir de algo que estava para tirar, para ceifar a sua vida. Mas o rio não era isso. Na verdade, eles encontrariam outros novos desafios do outro lado do rio. E eles não estavam fugindo naquele momento de nenhum grande exército ou de nenhum outro mal que iria cometê-los. Mas ainda assim eles queriam e precisavam atravessar o rio. E esse rio representava para eles naquele momento a possibilidade de conquistar algo que havia sido prometido por Deus há muito tempo. Eles estavam muito perto de conquistar algo bom, de chegar a um lugar bom, mas eles precisavam atravessar aquele desafio primeiro. Muitos outros viriam, lógico, mas havia aquela primeira grande barreira que impedia-os de chegar à terra prometida. Eles precisavam atravessar esse rio que representava a vida. Então, você tinha ali, diante do rio, um lado que representava as memórias do passado, que representava a quebra daquele passado, daquela história de servidão, que representava para eles deixar para trás tudo aquilo que os prendia, que os escravizava, e do outro lado, eles tinham então uma outra face, eles tinham um outro mundo. De um lado, eles tinham fome, do outro, eles tinham abundância. De um lado, eles tinham memórias de um tempo de escravidão, e do outro lado, a esperança de viver em liberdade. De um lado, eles tinham memórias de uma vida de idolatria, e do outro, a certeza de que eles passariam o resto de suas vidas servindo ao Deus Todo-Poderoso. Eles tinham ali a esperança de que, do outro lado, eles alcançariam a tão falada terra prometida que manava leite e mel. Então havia um incentivo a mais para realizar aquela travessia, um motivo de alegria muito grande para realizar aquela travessia, porque eles iriam em busca daquilo que eles tanto sonhavam. Depois de tanto tempo caminhando no deserto, depois de tantas gerações se perdendo, tantas mortes, tantas lutas, tantos milagres, tantos feitos que eles viram acontecer, finalmente eles estavam a poucos passos de chegar onde Deus tinha prometido para eles. Então, eles precisavam dessa vitória, eles precisavam dessa conquista. Então, a gente tem dois momentos muito distintos da vida do povo de Israel em que eles fazem essas duas travessias. Uma do mar, que era bravio, que representava morte, dificuldades, batalhas, durezas da vida, e do outro, um rio que representava a vida. De um, eles fugiam da morte, e do outro, eles queriam atravessar para a vida. Então eram momentos diferentes, eram travessias diferentes, eram águas diferentes, eram lutas diferentes, desafios diferentes, também pessoas diferentes, porque muitas das pessoas que atravessaram o mar já não estavam presentes no momento da travessia do rio, mas também há algumas semelhanças muito importantes nesses dois textos. E o que é igual e mais importante nessas duas travessias é que em ambas foi a mão do Senhor que permitiu a passagem. Em ambas foi a provisão de Deus que permitiu que o povo de Israel ultrapassasse e alcançasse o seu objetivo. O que mostra que em todos os desafios de nossas vidas, nós nunca conseguiremos atravessar se não for a provisão de Deus. É claro que a gente não deve, de maneira nenhuma, ficar sentados esperando que Deus faça alguma coisa. Isso jamais vai acontecer. Quando a gente para ler os dois textos, percebemos que em ambos os textos o povo de Israel teve que fazer alguma coisa. O povo de Israel teve que fazer a sua parte. Eles tiveram que aguardar, tiveram que exercitar a paciência, tiveram que acreditar,
ter a fé de que isso aconteceria, tiveram que realizar a travessia de alguma maneira, tiveram que obedecer a todos os critérios, todos aqueles detalhes das ordens de Deus e, obedecendo, fazendo como Deus determinou, o milagre aconteceu. E assim é nas nossas vidas. É claro que durante a nossa caminhada cristã vamos encontrar desafios grandes como um mar, desafios grandes como um rio para atravessar. E em momentos distintos estaremos diante de desafios que estão nos permitindo fugir de algo mal, de algo ruim, e outros que estão nos levando a uma vitória, uma conquista. Mas em todos eles precisamos ter a paciência para entender qual é o plano do Senhor para essa travessia, o que Ele quer que façamos para chegar do outro lado. Nós temos que sentar simplesmente e esperar? Nós temos que tentar atravessar pelas nossas próprias forças, fazer aquilo que está ao nosso alcance? Deus quer que a gente se esforce. Deus quer que a gente tenha bom ânimo, assim como Ele disse para Josué. Mas também Ele quer que tenhamos a fé de que Ele é poderoso para nos fazer vencer esses desafios, que Ele é poderoso para abrir o mar, para fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível acontecer. A gente precisa ter essa certeza, assim como diz lá em Êxodo 14:14, que diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor é quem peleja por nós. Nesses grandes desafios é que Ele mostra o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. Quanto maior o nosso desafio, maior a nossa vitória em nome de Jesus e mais Deus é engrandecido. Maior é a glória do Senhor, porque Ele mostra que não há desafio grande demais para Ele. Então, assim como Ele deu aquela ordem para Moisés, e Moisés pôde dizer que o Senhor pelejaria pelo povo, Ele também diz para você hoje que o Senhor peleja por você. Basta apenas que você tenha fé e aguarde, faça a sua parte, tenha a paciência e tenha a fé. Ele também diz lá em Josué 3:5, Josué diz para o povo assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Olha, não fica só parado não, se santifique, ore, tenha fé, busque, faça o que estiver ao seu alcance fazer, e o Senhor fará as maravilhas na sua vida. É assim que acontece o milagre na vida do cristão. A gente trabalha por Ele, a gente ora por Ele, a gente tem fé de que Ele vai acontecer, e no momento do Senhor, não é no momento do povo, o milagre acontece. É assim. Salmos 89:9 diz assim: tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. Não importa quão altas as ondas, não importa quão bravio é o mar, não importa quão fundo seja o rio, o Senhor acalma as águas, o Senhor faz o rio secar, Ele faz colunas de água e você atravessa o desafio com os pés a seco. Agora, cabe a nós, enquanto cristãos, identificarmos qual o tipo de travessia pela qual estamos passando. Qual é o tipo de desafio que está à nossa frente? Será que estamos diante de um mar bravo? Será que estamos diante de águas revoltas que querem nos tragar e nos levar para o fundo? Será que estamos diante de um rio cujas correntes querem nos arrastar para longe e nos impedir de chegar ao outro lado? Qual o desafio que está diante de nós? O que precisamos atravessar nesse momento? Temos que ter a fé para enxergar que, às vezes, esses desafios são bons para nós. Que esses desafios servirão para nos levar a algo melhor, para nos fazer escapar de algo ruim que está atrás de nós, que quer nos tragar, que quer nos devorar, que quer nos destruir. Então precisamos ter essa paciência, essa calma, essa perseverança, essa fé, essa certeza de que aquele desafio não está ali à toa. Deus não brinca com a vida do cristão, Ele não coloca desafios nas nossas vidas à toa, mas é para nos mostrar o quanto Ele é grande e que nós podemos vencer esses desafios com o poder do Senhor.
Então, precisamos ter a certeza de qual é esse desafio enfrentado no momento. Nos colocarmos na presença do Senhor, apresentarmos esse desafio ao Senhor, fazer aquilo que está ao nosso alcance, obedecer às ordens do Senhor, por mais que elas pareçam absurdas, por mais que o milagre que vai acontecer pareça absurdo, pareça impossível, temos que ter a fé. E assim, Ele fará então maravilhas nas nossas vidas e os milagres acontecerão e fluirão perfeitamente. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração. Eu espero que Deus esteja falando com você com essa mensagem e que talvez, se você esteja passando por um desafio ou tenha que fazer alguma travessia grandiosa nesse momento da sua vida, que você possa se colocar no caminho do Senhor e ter a esperança de que não há desafio maior do que o Deus que nós servimos, que não há mar mais revolto ou menos revolto que Deus não possa fazer parar e que não há rio que não possa ser seco pelo Senhor para que você atravesse. Que Deus assim abençoe a vida de vocês e esteja com vocês em todos os momentos guardando as suas vidas. Amém, meus irmãos.